no capítulo 28. Aleluia. Mateus 28. Vamos meditar nesse versículo, 2 versículos somente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 18 e 19. Mateus 28, verso 18 e 19. Louvado seja o nome do Senhor. Estava meditando nesse versículo ontem. Aleluia. E nós vamos, aleluia, ver aqui o que Jesus nos falou e provou, né? Aleluia, para não nos deixar dúvida do que Ele pode. Aleluia. Aleluia. Mateus 28, 18 diz assim, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Nós vamos meditar nessa frase aqui, ó, na parte B do versículo 18, aonde Jesus ele afirma dizendo: Aleluia. é-me dado todo o poder nos céus e na terra, né? Aleluia. Além desse versículo, nós entendemos que Jesus é o dono de todo o poder. Aleluia. Ele é o possuidor de todo o poder, né? Aleluia. Se nós ler, aleluia, também no Evangelho de João, Jesus ele diz assim no verso 6, no capítulo 6, verso 63. Aleluia. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? Aleluia. Então aqui nós vemos duas afirmações tremendas, né? Que a palavra de Deus, ela é espírito, ou seja, ela é viva, né? E ela é vida. Ela nos faz viver. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra dita por Jesus Cristo, ela nos traz vida. Ela nos faz viver, né? Para a glória de Deus. Como o nosso irmão Antônio leu. Aquele que ouve a palavra, né? E guarda, tem o zelo de guardar ela, de praticar, né? O que acontece? Ele gera, ele produz, ele dá fruto. Essa é a vida, né? Aleluia. O que uma semente produz quando ela é plantada? Ela nasce, né? Aleluia. E através daquela semente surge outras sementes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim é o cristão que recebe a palavra de Deus, porque ela é vida, né? A palavra de Deus, ela é espírito. Aleluia. Ela nos faz ser fervorosos. Louvado seja o nome do Senhor. O avivamento verdadeiro é aquele que é gerado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus gera no cristão é o quê? Qual é o avivamento que ela traz para a nossa vida? É sede de orar, aleluia, sede de obedecer, sede de se aproximar de Deus, é sede de viver em santidade, sede, aleluia, de se afastar do mundo e se aproximar de Deus. Esse é o desejo que a palavra de Deus gera em nós, nos trazendo vida. Que vida é essa? Vida em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém tem vida em Cristo sem viver em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus afirma: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui está o segredo para nós vencer. Aleluia. Qual é o segredo? É nós estarmos firmados em Cristo. Aleluia. Por quê? Porque Ele tem o poder. Para Ele não é impossível nos fazer vencer. Para Ele não é impossível nos manter de pé.
Para Ele não é impossível nos dar vitória. Para Ele não é impossível operar milagre, curar enfermo, libertar cativo, tirar, aleluia, o oprimido da opressão. Para Ele não é impossível nada disso. Aleluia! Para nós vivermos, nós temos que estar firmados em Cristo, que tem todo o poder. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quando Jesus diz aqui, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, Ele está declarando e dizendo, aleluia, que Ele era Deus. Aleluia. Que Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia, Ele é onipotente. Aleluia, em Mateus 19, 26, Ele diz assim, aleluia, que Deus tudo pode. Aleluia. Né? Deus pode tudo. Para Deus, tudo é possível. Ou seja, por quê? Porque Ele tem o poder. Né? Aleluia. Para Deus, aleluia, tudo é possível. Né? Aleluia. Tudo é possível. Deus pode acalmar a tempestade. Glória a Deus. Deus fala e o mar obedece. Deus fala e o vento se aquieta. Aleluia. Deus fala, aleluia, e os milagres acontecem, porque Ele tudo pode. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus tudo pode, mas também afirma algo sobre nós. Aqui Jesus está falando do Pai, dele e do Espírito Santo. Aleluia, porque a palavra Deus inclui toda a Trindade, as três pessoas, né? Aleluia. Quando se fala Deus do céu, está falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você já citou os três num nome só, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus afirma, aleluia, para Deus tudo é possível. Aqui ele está falando sobre Deus, que Deus tudo pode, nada é impossível para Deus, aleluia, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, Ele domina tudo, Ele domina os anjos, domina, aleluia, os céus, a terra, aleluia, e tudo que existe na terra, no céu, é dominado pelo poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas Ele também afirma que aquele que acredita nele, né, tudo pode também, né? Aleluia. Ou seja, aleluia, pela fé no poder de Jesus Cristo, nós podemos todas as coisas. Nada é impossível, aleluia, para aquele que crê em Jesus Cristo, né? Aleluia. Nós vamos ver isso, aleluia, em Marcos capítulo 9, verso 23. Diz assim, ó, tudo é possível ao que crê. Quando se fala tudo é possível ao que crê, aleluia, Jesus não está dizendo algumas coisas, né? Ele está dizendo é tudo. Aleluia. Assim como ele afirma, para Deus tudo é possível. Ele diz também que tudo é possível ao que crê. Aleluia. Aleluia. Olha a diferença. Para Deus tudo é possível. Ou seja, Deus tudo pode fazer. Aleluia. Aleluia. E aquele que acredita em Deus, que acredita no poder de Jesus Cristo, também, aleluia, tudo é possível para ele. Ou seja, nós podemos alcançar tudo em Cristo, acreditando em Cristo, confiando em Cristo. Aleluia. Foi firmado nessa palavra aqui que Paulo, aleluia, falou, dizendo, aleluia, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo, aleluia, em Jesus Cristo, que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, para quem crê em Jesus Cristo, quem confia em Jesus Cristo, quem acredita na palavra de Jesus Cristo, aleluia, tudo é possível para ele. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, então o segredo para nós vencer, aleluia, é acreditar.
É Deus. É confiar, né? Aleluia. E crer, meus irmãos. Aleluia. Significa, aleluia, nós termos a palavra de Jesus como fiel e verdadeira. Ter a certeza que Deus não mente, até porque existe uma coisa que é impossível para Deus. Olha, a Bíblia fala que, aleluia, nada é impossível para Deus. Aleluia, mas existe uma coisa na Bíblia que é impossível. Está lá em Hebreus, né? Aleluia, diz que é impossível Deus mentir. Impossível Deus mentir. Aleluia, por quê? Aleluia, esse versículo nos dá a garantia de que a palavra de Deus é verdadeira. Por isso que Paulo diz que ela é fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Aleluia. Aleluia. Nós temos que acreditar na palavra de Jesus, aleluia, de todo o coração, sem dúvida alguma. Aleluia, sem reserva. Aleluia, confiar nela de todo o nosso coração. Glória a Deus. Aleluia, nos entregar. Aleluia, a confiança nessa palavra. Oh, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. É assim que nós vamos alcançar a vitória. Aleluia, ficar em meio termo, duvidando da palavra de Deus. Aleluia, nós não vamos conseguir. Aleluia, mas se nós acreditar na palavra de Deus, como ela é, né? Aleluia, confiar nessa palavra, ter ela por verdadeira. Aleluia, sabendo que Deus não mente naquilo que Ele fala. Aleluia, nós alcançaremos a vitória. Foi nesse sentido que Jesus disse para Marta. Aleluia, se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, se você acreditar que a palavra de Jesus, ela é verdadeira, aleluia, e crer de todo o seu coração, aleluia, você verá o cumprimento dela. Aleluia, se você acreditar que o que Deus promete, aleluia, Ele tem o poder de cumprir, que Ele não vai falhar com a promessa dEle, mas que Ele cumprirá o que prometeu, você verá o cumprimento. Aleluia, porque Deus honra quem acredita nele. Oh, Espírito Santo. Aleluia, até porque quem acredita na palavra de Deus, aleluia, tendo a certeza que Ele não vai falhar no que prometeu, Ele agrada a Deus. Deus se agrada de quem acredita nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que, aleluia, se você não acreditar, aleluia, você desagrada a Deus. E quem desagrada a Deus não recebe nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que acredita, aleluia, de todo o coração na palavra do Senhor, ele agrada a Deus, né? A Bíblia diz que é impossível, né, agradar a Deus sem acreditar que Ele existe e que Ele é verdadeiro para cumprir as palavras dele. Louvado seja o nome do Senhor. E que Ele é galardoador. Galardoador significa que Ele cumpre o que Ele prometeu. Que quem honra a palavra dele, Ele honra também. Isso é promessa de Deus. Quem crê na palavra de Deus verá a glória de Deus. Verá o resultado da sua fé. Verá a recompensa. Aleluia! Então, quando a pessoa acredita de coração na palavra de Deus, aí isso alegra a Deus. E quem alegra a Deus acreditando no que Ele falou, confiando no que Ele prometeu, Ele recompensa, Ele dá o galardão. Aleluia! E aí onde nós vemos o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós vemos também Mateus 17, verso 20, que diz assim, ó, aleluia, diz que Deus, Ele é tão, aleluia, Ele honra aquele que acredita, que Ele move montanhas para honrar
a nossa fé. Né? Jesus afirmou assim, dizendo que aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não precisa ter uma fé do tamanho da montanha. Ele tem que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, para Deus, pela fé dele, mover uma montanha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós só precisamos acreditar em Deus. Ter a certeza que a palavra dele é verdadeira. E que ele não falha no que promete. Que ele tem o poder para cumprir. Ele não depende de ninguém para cumprir a palavra dele. Nós dependemos. Aleluia. Se Deus não for conosco, a palavra nossa não vale nada. É ou não é? Aleluia. Agora Deus não depende de ninguém para cumprir uma promessa. Deus não depende de ninguém para operar um milagre. Deus não depende de ninguém, aleluia, para ele mover os céus, a terra e as montanhas para dar vitória que acredita nele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é todo poderoso. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Nós vamos ver, aleluia, que para Jesus não é impossível falar com o mar e ele obedecer. Nós vamos ver lá em Mateus 8 e também em Lucas capítulo 8. Aleluia. Jesus acalmando a tempestade. Né? Aleluia. Jesus só deu uma ordem. Uma para o vento, duas ordens, né? Uma para o vento e outra para o mar. Aleluia. Mar, cessa o teu bramido. Vento, aquieta-te. Aleluia, a palavra diz que na hora vem a bonança. O mar se aquietou, o vento desapareceu e veio a bonança, a tranquilidade. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo é nós acreditar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos também em João 10:10. Aleluia. Que não é impossível para Jesus dar vida. Né? Aleluia. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Então não é, aleluia, impossível viver se nós estivermos em Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque em Cristo nós temos vida. Aleluia. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Para aquele que crê nele. Para aquele que confia nele. Né? Aleluia. Ele disse também, aleluia, que se nós acreditar, aleluia, nós vamos pedir e ele vai fazer. Aleluia, Deus. Ele vai dar. Né? Olha o que ele diz. Aleluia. Pede e dar-se-vos-á boa medida. Né? Aleluia. Se nós acreditar que Deus não mente, que Deus é verdadeiro, que Ele não falha no que Ele promete, né? Aleluia. Que é impossível Deus mentir. Aleluia. Nós vamos alcançar isso aqui. Boa medida. Né? Aleluia. E diz que é uma boa medida. Recalcada, transbordante e sacudida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se nós acreditarmos, aleluia, se nós pedir com fé, né? Aleluia, ele opera o impossível, porque ele tudo pode. Aleluia. Aleluia. Não foi impossível para Jesus ressuscitar Lázaro. Foi. Jesus só deu uma ordem. Não foi difícil, né? Era impossível para Marta e para Maria, mas para Jesus não foi não, né? Jesus só deu uma ordem, vem Lázaro, e ele veio. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus provou que ele tem todo o poder sobre a vida, sobre a morte. Ele tem o poder sobre o vento, sobre o mar. Ele tem o poder sobre o céu, sobre a terra. Aleluia! Ele nos deu a garantia. Aleluia, para nós confiar nele. De todo o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Também em João 15, verso 7, Jesus ele afirmou dizendo, aleluia, pedireis
o que quiserdes e vos será feito. Isso é palavra de vida. Isso aqui é a palavra de vida que Jesus falou. As minhas palavras, o que eu vos disse, aleluia, as palavras que eu vos disse, são espírito e vida. A palavra de Jesus, ela é viva, ela é ágil. Quem acredita nela, ela age na vida da pessoa, aleluia. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, ela age na nossa vida. Ela transforma a nossa vida. Ela muda a nossa situação. Ela transforma o nosso viver. Ela muda o nosso coração, a nossa mente. Ela muda todo o rumo da nossa história para nos conduzir a um final feliz com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz que tudo que pedirmos, será feito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando pedimos a Ele, nós estamos pedindo a pessoa certa. Nós estamos pedindo para quem tem todo o poder. Para aquele que tudo pode. Para aquele que nada é impossível para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode fazer tudo possível. Aquilo que é impossível para nós, Deus pode, aleluia, tornar possível. Para Ele nada é difícil. Para Ele nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o segredo para nós alcançar a vitória, para nós vencer, para nós obter, aleluia, o que nós precisamos, aleluia, é nós pedir para Ele. Aleluia. É nós confiar nele, acreditar nele, aleluia, e nos apoiar na palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos promete ainda dizendo, aleluia, e farei tudo o que pedirdes em meu nome. Aleluia. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E nós pedimos no nome dele, ele promete fazer. Aleluia. Aí nós vamos para Hebreus, que diz que é impossível que ele minta. Aleluia. Aí nós vamos tomar posse dessa palavra aqui, ó. E farei tudo o que pedirdes em meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós confiando na palavra de Jesus. Aleluia. Nós vamos obter a resposta, a vitória e ver o impossível se tornar possível e virar milagre na nossa vida. Aleluia. Porque Jesus tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é aquele que tem todo o poder. Porque Ele domina, aleluia, Ele tem poder sobre os demônios. Os demônios não resistem, uma ordem dada em nome de Jesus Cristo. Aleluia, nós vamos ver isso, aleluia, em Lucas, capítulo 5, capítulo 8, aleluia, e o versículo 29, quando Jesus expulsou os demônios daquele gadareno, aleluia. Antes de Jesus falar, aleluia, os demônios já estavam prostrados, pedindo, aleluia, para que ele não mandasse eles de volta para o inferno, porque eles sabiam que Jesus, dando uma ordem, eles tinham que ir embora. Aleluia, eles já sabiam o que ia acontecer ali, porque aonde Jesus chega, o diabo sai. Aonde Jesus entra, o diabo sai. Aleluia. É por isso que nós temos que andar com Jesus. Para onde nós proclamar o nome de Jesus, o diabo ir embora e a alma ser liberta para a salvação. Aleluia. E ser transformada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem poder e autoridade sobre as enfermidades. Aleluia. Nós vamos ver isso também em Lucas, aleluia, capítulo 8, verso, aleluia, 43. Aleluia. Quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, quando Jesus curou, aleluia, a sogra de Pedro,
Aleluia. Nós vemos que ele tem esse poder. Aleluia. A mulher só tocou em Jesus. Jesus nem falou nada. Ela só apenas tocou, mas ela tocou acreditando. Aleluia. Ela disse: se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu ficarei sã. E a fé dela foi honrada, porque ela acreditou no poder de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ela acreditou. Aleluia. Quem acredita nessa palavra aqui, ó, que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, ele não perde batalha. Ele nunca é derrotado. Aleluia. Ele pode passar por tempestade, mas o mar não vai afogar ele. Ele pode passar pelo vento, mas o vento não vai abalar ele. Ele pode passar pelo fogo, mas o fogo não vai queimar ele. Porque Jesus tem todo o poder sobre o fogo, sobre a água, sobre o vento, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Aleluia. E ele é o Deus misterioso que revela segredo a quem confia nele. Né? Nós vemos na leitura que o irmão Antônio fez. Ele é o Deus misterioso. Mas os mistérios dele ele revela para quem? Para os íntimos. Para quem anda com ele. Para quem tem comunhão com ele. Porque ele disse para os discípulos: a vocês, aleluia, é digno, a vocês é dado entender os segredos do reino. Foi? Os mistérios do reino. Aleluia! Para nós entender os mistérios de Deus, nós temos que estar em comunhão com Ele, andando com Ele, vivendo com Ele, falando com Ele. Aleluia! Andando em comunhão com Ele. Aleluia! Porque não é todos que podem entender o segredo de Deus. Mas quem tem intimidade com Ele, Ele revela. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele, aleluia, que tem o domínio sobre os segredos. Mas Ele revela a quem confia nele, a quem ouve a Ele, a quem está disposto a aprender com Ele. Ele revela os seus segredos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos também, aleluia, no verso 53 do capítulo, aleluia, do capítulo 8 de Lucas, do 53 ao 55, Jesus ele tem o poder sobre a morte. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. O maior inimigo do ser humano é a morte. Né? Aleluia, depois do maligno, depois do diabo, o segundo é a morte. Quem é que não teme a morte, irmão? Só quem tem Jesus na vida. Né? Porque o cristão verdadeiro ele não tem medo da morte. Porque ele sabe que a morte é uma vitória para ele. Né? Aleluia. O cristão sabe que se ele morrer aqui em comunhão com Cristo, é uma vida eterna que ele vai viver com Cristo. Ele apenas vai sair daqui da terra para viver no lugar onde Deus quer que ele esteja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, Jesus tem o poder sobre a morte. A morte só atinge quem Jesus deixar. Né? Aleluia. E se ela ceifa alguém, Jesus tem o poder de tomar aquela vida dela de volta. Ele fez isso com a filha de Jairo, né? No versículo do 53 ao 55 de Lucas capítulo 8. Aleluia. A morte ceifou a vida da filha de Jairo. Jesus foi lá, aleluia, e trouxe a menina de volta à vida. Aleluia, tomou aquela vida das mãos da morte e devolveu a menina viva para o pai dela. Aleluia, Jesus provou que ele tem o poder no céu e na terra. Aleluia, ele tem o domínio no céu e na terra. Aleluia, que ele tudo pode e que aquele que nele crê, aleluia, também pode tudo. Aleluia, porque quem crê em Jesus Cristo está confiando em quem tem todo o poder. E Paulo afirmou dizendo: por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o segredo é nós confiar, acreditar, né? Aleluia, nessa palavra aqui. Aleluia, sabendo que Jesus tem todo o poder, que nós estamos com a pessoa certa, que nós estamos, aleluia, com o poder maior, né?
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem confia nessa palavra de Jesus aqui, ele não tem medo de luta. Ele não tem medo de prova, ele não tem medo de perseguição, ele não tem medo de calúnia, ele não tem medo do ódio dos outros, ele não tem medo da morte, ele não tem medo de nada, porque ele sabe que ele está com quem tem todo o poder. Aleluia! Que a morte tem que obedecer a ele, que o inferno tem que obedecer a ele, que os demônios têm que se submeter a Cristo. Aleluia! Então quem tem a fé verdadeira, aleluia, na palavra de Jesus Cristo, ele não teme a nada. Ele não tem medo de nada. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus tem todo o poder. Aleluia. E algo só vai nos atingir se Jesus permitir. E quando ele permite, é com propósito. Ele tem um propósito. Ele permitiu José passar por tudo aquilo, mas ele tem um propósito, nós já sabemos. Era exaltar José. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Do mesmo jeito é nós. Deus permite a gente passar por prova, por luta, que é para nos tornar fortes, para nos capacitar. Aleluia. Para nós depois, aleluia, passar por coisas e dizer, não, eu já passei por um vendaval lá, Aleluia. Imagina os discípulos depois que passou por aquela tempestade com Jesus, Aleluia. As outras tempestades que veio, o meu mestre acalmou lá, Aleluia. Ele fez lá e pode fazer aqui. Aí a Bíblia vem e diz assim lá em Hebreus, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele é o mesmo. Aleluia! O Jesus que acalmou a tempestade para que os discípulos não morressem afogados, é o mesmo que cuida de mim e de você, acalmando os vendavais da vida, as tempestades da vida, aleluia, e trazendo a bonança, aleluia, e guiando o nosso barco para chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos acreditar na palavra de Jesus, porque ela é espírito e é vida. Aleluia! Vamos confiar nas promessas de Jesus Cristo. Aleluia! Porque Ele é fiel, é verdadeiro e é impossível Ele mentir. O que Ele nos prometeu, Ele fará. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Pensa aí em qualquer coisa que Jesus falou, prometeu para você. Acredita. Não duvida. Aleluia. Ah, mas está demorando, mas confia. O tempo é dele. Ele faz a promessa, mas ele é quem sabe o tempo de cumprir. Aleluia. E durante esse tempo de espera, espere acreditando, confiando e tendo a certeza que Ele é verdadeiro e que Ele cumprirá o que prometeu. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As palmas exaltam o Senhor Jesus. Guarda essa palavra no coração. Aleluia. Que Deus fará, aleluia, grandes coisas na sua vida, se você acreditar de todo o coração. Aleluia. Eu volto para o evangelista Antônio para dar o término, fazer o término do culto. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe. E as palmas é para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o Marinho que trouxe esta palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Palavra poderosa. O segredo é acreditar na palavra do Senhor. Aleluia. Acreditar em Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O pastor estava falando ali da história da mulher do fluxo de sangue, antes, quando eu ainda não lia a Bíblia, eu ficava impressionado e pensava comigo, como que essa mulher colocou isso na mente dela, como que a mente dela produziu esse pensamento, essa fé, e se bastasse ela tocar, ela seria curada. Eu ficava pensando, como foi que ela tivesse essa fé, como que ela produziu essa fé na mente dela. Mas eu examinando na Escritura, essa fé não é em vão, ela soube, ela ouviu falar. E diz que Jesus, por onde ele passava, as pessoas tumultuavam, caíam aos pés dele só para tocar no veste dele. Ela ouvindo isso, ela ouviu e disse:
não somente eu tocar, seria curar. Então o segredo é crer na palavra. Acreditar. É como foi dito, é crer na palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Minha esposa estava citando aqui o exemplo do filho que ela perdeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando a minha esposa estava lá no hospital, lá para perdendo, né? Como é que chama? É aborto, né? Quando ela estava lá sofrendo um aborto, louvado seja o nome santo do Senhor, eu estava escalado para pregar lá na igreja, e eu saía arrasado, e dizia, meu Deus, o que eu vou pregar hoje? E ela lá no hospital sofrendo, mas eu tinha que se escalar para pregar, eu fui. E quando eu subi no altar, Deus me deu a força, eu que estava abatido, passei, foi a consolar os meus irmãos que estavam sabendo do problema. Louvado seja o nome santo. Mas por quê? Porque eu, lendo a Bíblia, eu passei por um versículo que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 66. Eu vou ler aqui para você ver como o pastor Mário está pregando a verdade. Você tem que crer na palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, né, os médicos falaram que a minha esposa era praticamente estéril e não podia gerar filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ela engravidou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando ela engravidou, então eu falei, então, o médico falou que é impossível ela ter filho, mas ela engravidou, né? Louvado seja, ela não é estéril. Aí eu me deparei com esse versículo que eu vou ler para os irmãos, que se encontra no livro de Isaías 66, versículo de número 9. Louvado seja o nome, você crê na palavra. Está escrito desta maneira. Abriria eu a madre e não geraria? Vai santo, Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando eu li esse versículo, os médicos falaram que a minha esposa era estéril, era praticamente impossível ter filho, mas significa que Jesus abriu a madre. Então, ainda que essa criança não venha, mas abriria ele a madre e não geraria? Então, você tem que ter a fé que não vem, mas vem outro, mas vem outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Santo Deus! Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o Senhor. Eu me apeguei nesse versículo. Louvado seja o nome do Senhor. E para comprovar que a palavra do Senhor tem poder e é verdadeira, hoje está aí a bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se os médicos diziam que ela era praticamente estéril, Deus abriu a madre, né? O primeiro não vingou, mas abriria Deus a madre e não geraria? Então, o segredo é crer na palavra do Senhor. Aleluia! Do Senhor. Você que ouviu o som desse louvor nessa noite, creia na palavra do Senhor. Você que vai ouvir esse vídeo no YouTube, você que vai acompanhar essa palavra, crê na palavra do Senhor. Se Ele te fez uma promessa, a promessa está de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor. O segredo é você crer na palavra, crer em Jesus Cristo e entregar a sua vida a Ele, como foi dito, para que as bênçãos do Senhor venham se cumprir na sua vida. Você serve o Deus vivo, nós servimos o Deus vivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Deus que quando os discípulos foram lá na cova para ver o defunto, né, levaram até um unguento, né, os próprios discípulos que estavam com ele, né, ele todos os dias pregando que iria ressuscitar no terceiro dia, eles sabendo disso, mas foram lá no terceiro dia, levaram os unguentos para
para ungir o corpo, para perfumar o corpo. Mas quando chegaram lá, se depararam com a notícia: ele não está aqui, ele vive. Então nós servimos ao Deus vivo. Nós não servimos ao Deus que está morto, pendurado numa cruz. Nós servimos ao Deus que ressuscitou e saiu da cruz, e está ao lado do Pai, e está conosco, Espírito para todos sempre. Então creia nesta palavra. Você que ouviu, que vai ouvir esta palavra, creia em Jesus Cristo e busque esse Deus verdadeiro. Vamos orar nessa noite, agradecendo por esta palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, Deus amado. Deus amado, Senhor, como resumo aqui, Deus amado, foi passando, ouviu os sons do teu filho, alguém que ouviu a tua palavra nesta noite, Deus amado, que ouviu esta palavra, e que necessita do milagre, Deus amado, cumpra, Senhor, o milagre na vida desta pessoa. Meu Deus amado, esta pessoa, Senhor, que eu vou ouvir essa palavra pelo YouTube, pelas redes sociais, Senhor, Deus amado, que o Senhor possa cumprir a sua palavra na vida dele, os irmãos que estiverem aqui, presente neste momento, neste culto lá, Senhor, meu Deus amado, que o Senhor venha abençoar, meu Deus amado, abençoa, Senhor, a serva que esteja aqui nessa noite, meu Deus amado, que venha aqui te adorar, meu Deus amado, o Senhor sabe, o coração dela, as necessidades dela, Senhor, Deus amado, é o que pode, Senhor, Deus amado, respeito por Deus, esposa, meu Deus amado, que é seu marido, que possa essa palavra, abençoa a casa, a família, o seu ministério, abençoa o ensino, Deus fiel, todo meu poder, Deus amado, o ensino da possível, ciente, como posse da vitória, em nome de Jesus Cristo. Deus fiel, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos. Glórias a Deus, Amém. aleluia. Está terminado o culto nesta noite. Deixe humilde lá, mas que Jesus Cristo lhe faz presente. Deus, pastor Amarildo, está a bênção apostólica nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Estende as mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus fiel. Tá cedo ainda, não faço nada. Eu, meu filho, toma 2 copos de suco ontem, meu filho, É 9 e 8. Vai ser eu mesmo. Amém. Vai ser uma só. 2 copos de suco. Vai ser em Omiliano. Saí daqui sem almoçar ontem, né? Você levou lá no médico, você Rapaz, sim, meu. Deus chegou lá, nós abençoe. comemos uns pastelzinhos, mas depois eu não fui tomar, porque foi mal, foi um copo de suco, 2 copos de suco. E como tem refluxo, o médico pediu não tomar na café, lá de noite. Eu tomo e deu refluxo, meu filho. Nossa, foi mal demais. Não sei porquê, né? Isso não era pra acontecer.